Oi! Acabei de terminar minha leitura do livro O Diário de Anne Frank e vim dizer algumas impressões que eu tive. Primeiro, não. Esse não é um livro sobre a Primeira Guerra Mundial. Ele fala muito mais sobre as questões da adolescente Anne, como ela estava se conhecendo em um momento complicado da história, referente ao antissemitismo. A Anne, ela sai da Alemanha, vai para a Holanda, os pais dela tentam uma nova vida ali, mas infelizmente eles tiveram que se esconder. Então eles foram para um anexo da empresa que o pai dela trabalhava, e nesse anexo ela conta sobre as questões do confinamento. Eram elas e mais 7 pessoas que compartilhavam cômodo, compartilhavam a comida e compartilhavam momentos. Momentos, às vezes, de estresse, de medo, de angústias, alguns momentos felizes, mas ela era uma adolescente que estava vivendo com outras pessoas escondidas em um lugar que elas passavam por algumas necessidades, como não poder usar o banheiro sempre, as janelas sempre fechadas, e assim, ela fala muito sobre a mãe dela. Infelizmente, elas não tinham uma relação tão boa. Fala sobre um outro casal que convivia com eles, que às vezes tinha alguns conflitos, mas às vezes se davam bem. Fala do Peter, que foi um menino que ela acabou gostando nesse momento que eles conviviam. São os primeiros desejos de uma adolescente, mas depois ela foi vendo que aquele sentimento foi mais como amigo, que as percepções que ele tinha de mundo, os ideais que ele tinha sobre a vida não eram tão compatíveis quanto os dela. E, infelizmente, a gente sabe como termina, né? Os policiais do nazismo, inclusive alguns holandeses, né, que trabalhavam com isso porque a Holanda foi ocupada e o anexo foi descoberto. Eles, infelizmente, inclusive foram separados, cada um para um. A Anne, ela foi transferida para um campo de concentração na Bélgica, depois, se não me engano, ela foi para a Alemanha. Infelizmente, a Margot primeiro, depois ela, morreram de febre tifoide. E o único sobrevivente dessa história foi o Otto Frank, o seu pai, o seu querido Pim.